Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Bom pessoal, o objetivo desse vídeo é demonstrar como que a gente coleta os dados, de um CLP via Modbus, monta uma estrutura e encaminha todos esses dados por e-mail. Já deixe seu joinha no nosso vídeo, se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para você receber mais dicas como essa. Bom pessoal, basicamente o objetivo é pegar essas informações de dentro do CLP, não somente enviar um e-mail simples, um e-mail ali com corpo escrito, com algumas coisas, mas e sim coletar as informações do CLP e montar um e-mail, encaminhando quais são os estados dessas variáveis dentro daquele momento. Isso é extremamente importante, porque muitas empresas têm um monte de restrição. Você não vai conseguir criar uma aplicação, por exemplo, mandando um SMS ou utilizando o WhatsApp. Para isso demanda de você ter um serviço externo. Porém, o e-mail é comum, e a maioria das empresas já utilizam. A gente vê que é muito comum em sistemas que utilizam, por exemplo, RPA, que são robôs, utilizarem e-mails para que você consiga fazer esse tráfego de informações entre todos esses sistemas. Então, é um sistema muito simples de configurar, já está disponível. A maioria das empresas utilizam já notificações via e-mail de seus sistemas. Bom, pessoal, a gente já retorna dentro de instantes. Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar aqui como que a gente faz a configuração do e-mail no Node-RED. Para isso não é uma tarefa muito difícil, Dentro desse vídeo a gente vai demonstrar como configura o e-mail e nos próximos vídeos a gente vai acabar demonstrando ou como você anexa, por exemplo, é possível também, ou como você coletar informações, por exemplo, e criar até um sistema automatizado, parecido com RPA, utilizando o Node-RED. Isso é possível, você fazer coletas, salvar um arquivo, por exemplo, em PDF, encaminhar para os interessados esse e-mail. Bom, vamos lá. A gente, para utilizar o e-mail, a gente utiliza esse Node, é um Node bem estável, tá? Aqui, Node-RED, Node, e-mail. Lembrando aqui como faz a configuração e Manage Palette. Você vai vir aqui em Install, copiar aqui. Eu vou deixar esse Node aqui na descrição do vídeo, para que você já saiba qual utilizar. Bom, aqui a gente tem essa questão do e-mail. No meu caso aqui, eu já fiz a instalação, tá? Do Node. Então, a gente já tem a instalação dele aqui. Então, não vai ser necessária a instalação novamente. Vamos lá e vamos demonstrar como a gente faz a configuração. A gente vai pegar aqui para enviar o e-mail, tá? E aqui dentro ele tem algumas configurações que são configurações simples até de serem feitas, tá? E agora vai depender muito de cada servidor. No meu caso eu estou pegando o nosso corporativo aqui, que a gente utiliza a Ambler. No caso da sua empresa vai depender aí do servidor de e-mail. Para cada servidor você tem uma certa configuração de porta, o endpoint aqui no caso do próprio e-mail. No caso aqui, como a gente só está enviando, a gente vai utilizar o meu servidor de saída. Então aqui dentro dessas configurações, se você não sabe, tem muitos vídeos na internet que explicam. É a mesma configuração praticamente que a gente faz aí dentro do Outlook, ou quando você quer configurar, por exemplo, o seu Gmail dentro do seu celular, tá? Então a gente vai fazer aqui utilizando o nosso e-mail corporativo para enviar um e-mail para dentro de um e-mail que a gente criou aqui no Gmail para poder receber. Bom, vamos lá, a gente vai colocar aqui a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é configurar o nosso servidor de SMTP. A gente volta aqui, pega a porta que ele utiliza é a 587, tá? Então, tá vendo? É uma configuração simples, porém o meu e-mail aqui ele não permite, isso daqui o nosso servidor, ele não permite a questão do SSL, ele não suporta, somente a criptografia opcional TLS. A gente vai deixar aqui como TLS opcional e vai tirar aqui a Security Connection. E aqui o que a gente vai fazer? A gente tem que configurar o e-mail, basicamente é seu usuário e senha, tá? E aqui, se você trabalha no ambiente corporativo, necessita de que esse e-mail, que esse usuário seja criado e colocar aqui usuário e senha. Aqui você vai depender, pessoal, óbvio, do seu time de TI para te ajudar a criar esse e-mail dentro da sua empresa, se isso daqui eu estou mencionando que é uma estrutura dentro do ambiente corporativo, Se não, você consegue utilizar um e-mail Gmail da mesma forma, depende tudo da política aí da sua política de segurança e cada empresa trabalha de uma forma. Bom, criado um e-mail aqui, simples, Eu vou pegar aqui, vou colocar um inject aqui, tá? Dentro desse inject, o corpo do e-mail, o body do e-mail, ele vai o que ele recebe no message payload, tá? Então aqui dentro do message payload eu vou colocar aqui uma string
teste e-mail, e depois a gente vai fazer coletando a informação do CLP. Eu vou mostrar como que a gente faz para você pegar as variáveis do CLP e colocar ali no corpo do e-mail. E aqui teste Node-RED. O tópico, ele vem o subject, né, o assunto do e-mail. Então, basicamente, primeiramente a gente configura esses dois aqui. Depois eu vou demonstrar como a gente tratar de uma maneira um pouco mais eficiente. Bom, feito isso daqui, todas as configurações, eu vou vir aqui dar um teste, enviando o e-mail. Vamos aguardar. Ele leva um tempinho mesmo para ele fazer todas as conexões, nenhum erro, tá? Então a gente já fez. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, às vezes ele demora um pouco, tá? Para atualizar esse e-mail, tá? Para que chegue o e-mail, né? Isso aqui é super natural. Bom, aqui já chegou o meu e-mail, então a gente pode observar que eu tenho o corpo do e-mail, né? Veio aqui, ó, contato@industrialbrain.com.br, e eu já tenho aqui o meu e-mail que acabou de chegar, né? Então aqui, ó, teste Node-RED, que foi ali o subject que eu coloquei. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Agora entra numa outra característica, a gente vai configurar, né? Deixa eu apagar esse cara aqui. A gente vai pegar o dado aqui Modbus, que já é o dado, para quem não sabe como é que conecta no Modbus. Dentro dessa playlist a gente demonstra como você faz essa conexão aqui com o CLP, tá? Então tem aqui, eu já tenho esses valores aqui nas variáveis, eu vou mandar uma variável só para a gente poder entender aqui como que faz, mas você poderia colocar outras variáveis dentro desse e-mail que você está encaminhando, né? E quando esse e-mail vai ser disparado, você poderia ter um bit aqui, por exemplo, dentro e colocar um if, né? Para você poder saber o quando vai enviar ou não. Então a gente vai montar essa estrutura agora. Primeira coisa aqui que eu vou fazer é colocar uma function aqui para a gente poder tratar. A gente trata, né? A gente recebe aqui já do Modbus tratado e a gente vai criar uma function. Dentro dessa function, a primeira coisa aqui que eu vou colocar, deixa eu voltar aqui, a gente vai arrancar o remetente aqui, ó, vou dar um Ctrl X aqui. O remetente por quê? Porque eu quero que ele faça toda a estruturação do meu e-mail, dessa mensagem, né? Vamos colocar aqui como e-mail config, por dentro do Node-RED, tá? Eu não quero que ele faça isso externo. Então, a gente voltando lá, o que a gente tem? A gente tem o msg.to, tá? Que aí ele vai enviar. Então, isso aqui são configurações desse Node em específico aqui do Node-RED. Deixa eu dar um Ctrl V aqui. Aqui é para quem ele vai enviar. Vou demonstrar aqui na documentação já onde a gente encontra tudo isso. msg.topic, vamos lá, .topic, que é onde ele vai enviar o quê? Como a gente demonstrou, é o subject. A gente vai colocar teste, teste não, vamos colocar aqui, ó, envia variáveis, tá? Só para a gente poder ter. E o meu body, ele sempre vai ser o meu main msg.payload, tá? msg.payload, que é igual, tá? Aqui existe uma maneira de fazer um acesso via JavaScript. Deixa eu copiar aqui, eu já deixei essa funçãozinha pronta aqui. Bom, vamos lá, a gente colocou, deixa eu abrir ela aqui para a gente poder observar. O que acontece, né? Aqui dentro do message payload, a gente coloca status, tá vendo como é que ele começa aqui, né? Com esse sinal aqui, na verdade com as aspas aqui, esse modelo de aspas. E aí a gente coloca aqui status variável, 2 pontos. Esse /n quer dizer o quê? É pular linha, tá? É um código padrão de pular linha. Vibração, tá? E aqui eu acesso o message payload que ele recebe, tá? Então, o message payload.data.vibração. Por quê? Porque aqui, ó, deixa eu voltar aqui, dar um done. Se eu vier aqui dentro, ó, o que acontece? Ó, eu monto essa estrutura como? Ele vem data.vibração. Então, é message payload.data.vibração. A gente vai fazer o seguinte, ó, deixa eu já dar acionar ele aqui. Recebeu, ó, o objeto que ele coletou via Modbus. Então tá aqui, ó, eu tenho um objeto que ele é data, vibração, corrente e temperatura. Então se você quiser esses outros parâmetros, basta você ir configurando, colocando o espaçamento ali tudo, ele vai funcionar, né? Então se eu vier aqui, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, mais algum parâmetro, eu posso colocar aqui um /n. Deixa eu colocar mais um parâmetro aqui. Fazer o seguinte, até para ficar bonitinho, né? A gente coloca um /n. Deixa eu copiar isso daqui, vibração. O segundo parâmetro aqui, como que ele seria, né? Montando toda a string, a tratativa. Seria a corrente. Então, vamos colocar aqui para ficar certinho, corrente, tá? E aqui a gente substitui por ponto corrente,
tá? Lembrando, se você não conhece o Node-RED, nós temos nosso treinamento ali de Indústria 4.0 e IoT, né? A gente tem toda a tratativa e explica tudo certinho, como você trabalha com o JavaScript aqui dentro do Node-RED. Temperatura, né? A gente vai deixar na descrição, tem ali o link para quem tiver interesse. Temperatura, uma letra maiúscula, temperatura, tá? Então a gente vai deixar ali na descrição do vídeo já o caminho ali para o treinamento também, para que você conheça. Bom, eu vou dar um deploy, eu só mudei aqui em relação ao vídeo anterior, essa questão aqui do Modbus, né? Eu mudei aqui para 1 hora, porque aqui como eu não estou fazendo a tratativa quando eu quero enviar, então à medida que ele lê, ele já vai montar um e-mail e vai enviar isso daí para frente. Então aqui eu vou ter o controle dele, eu vou disparar aqui, tá? Disparei, coletou a informação, montando aqui a estrutura do e-mail, enviando, vamos aguardar, e-mail enviado com sucesso. Então aqui eu já tenho, ó, ele coletou as informações. Se eu modificar os valores lá dentro do meu, aqui eu coloquei 10, 20, 30, porém aqui eu tenho uma tratativa de divisão, né, por 100, então ele divide por 100 aqui tratando, né. Deixa eu até mandar já um outro e-mail aqui, eu vou colocar, como ele deu 01, deixa eu colocar aqui, ali eu vou deixar 10, aqui eu vou colocar 200 e ali 300 embaixo, só para a gente ver dois e-mails de maneira separada ali que a gente tinha, né? Por 300, Write ao Velos, beleza. Vamos vir aqui novamente para ele mandar um novo e-mail. Vamos lá, injetado, vamos aguardar, vamos aguardando, só ele terminar. Tá? Dependendo do e-mail, pode ser que ele leve um tempo a mais, aí vai depender do seu servidor, tá, pessoal? Mas basicamente essa aqui é a configuração que a gente faz, né? Então vamos lá, vou dar um F5 aqui, só para ver se ele atualizou, recebi os dois últimos e-mails. Eu tenho aqui o e-mail da temperatura, esse outro aqui, como ele é dividido por 100, eu coloquei 300, tá? Deixa eu voltar aqui dentro do nosso Modbus, e eu vou colocar aqui 2000, e aqui embaixo eu coloco 3000. E vou, botão direito, Write ao Velos, e vou mandar um último e-mail aqui, só pra gente ter 3 e-mails aqui pra gente poder ver, né? Então depois, se você quiser, por exemplo, aqui dentro, ter um bit ao invés, um bit ou um determinado valor, que ele só vai mandar um e-mail, ou você trata isso dentro do CLP, você também poderia tratar externo, tá? Isso é possível, né? De você ter um bit adicional para poder receber. Bom, pessoal, ainda não chegou esse último e-mail que eu mandei, né? Ele leva às vezes um tempo, ó, depende, igual mencionei, do seu servidor. Porém aqui já chegou, ó, status variáveis, vibração. E aqui dentro desse corpo aqui do body que a gente colocou, você pode otimizar do jeito que você quiser. Só que esse daqui é a sintaxe aqui do próprio Node-RED. Na verdade não é nem do Node-RED, é JavaScript. Você pode modificar aqui e criar um e-mail aqui da maneira com que você desejar. Basicamente é essa a configuração que a gente faz para que você tenha um e-mail. No nosso caso aqui, a gente está simplesmente pegando esses valores, colocando tudo dentro do e-mail e demonstrando. Bom, e por que isso, né? Bom, à medida que a gente vai evoluindo aqui até dentro dessa playlist, a gente tem primeiramente ali a configuração aqui Modbus, a gente tem também a configuração com o CLP da Siemens, aí fica a sua escolha, a critério do que você tem aí à sua disposição. A gente criou aqui a questão do e-mail, já configurou toda a questão de e-mails, né? O que a gente vai fazer? A gente já vai preparar aqui uma solução um pouco mais sofisticada, né? Que eu vou trazer já para o próximo vídeo. A gente configura, né? Na verdade eu vou trazer um vídeo para a gente fazer uma configuração onde a gente vai gerar um relatório em PDF, tá? Um relatório em PDF com todos esses dados e parâmetros aqui. Aqui a gente está simulando apenas 3 variáveis, né? Mas você poderia ter o OE da sua planta, por exemplo, inteira, da sua máquina, né? Coletar todas essas informações da sua máquina e disparar um evento aqui para você conseguir fazer com que no final, por exemplo, quando fecha uma produção, né? A gente consegue fazer isso no final aqui dessa playlist. A gente tem mais alguns vídeos, mas a gente consegue, por exemplo, fechou a produção, gera esse relatório, salva em PDF, salva em Excel, faz a coleta desse arquivo, né? Desse arquivo salvo e envia aqui por e-mail. Isso é totalmente possível, tá? Isso não é difícil fazer. A gente vai demonstrar. Seria uma excelente solução para onde muitas vezes algumas empresas não permite que você
crie toda a conectividade, né, entre todos os dispositivos, entre todas as soluções. Então, por exemplo, às vezes a gente já pegou solução, às vezes, por exemplo, você não consegue criar uma conectividade, criar uma acessibilidade aqui todo dentro de um sistema, mas você consegue, por exemplo, salvar esse relatório em Excel, mandar isso por e-mail e os interessados podem criar relatório baseado, então ele não precisa fazer o acesso lá dentro do seu Node-RED, existem várias maneiras de fazer a mesma coisa, porém a gente entende que isso é uma necessidade, né? E pelo que a gente vê, muito comum, né? Algumas empresas usam RPA para fazer isso aqui, né? Para fazer todas essas coletas do e-mail e salvar em banco de dados, enfim. Aqui, por exemplo, você consegue ter soluções aqui diferentes, onde, por exemplo, você quer desenvolver um sistema seu, mas essa empresa tem uma política de segurança onde ela não permite que você faça um acesso dentro da infraestrutura, tá? Fica a dica. Você é uma empresa, você está fornecendo um tipo de trabalho, você tem um tipo de software onde você coleta as informações e gera relatórios, gera toda uma análise e entrega aí para o teu cliente. Porém, esse cliente teu, ele não permite que você crie um acesso diretamente dentro da indústria dele ou dentro da VPN. O que você pode exportar isso para um e-mail utilizando o Node-RED, coletando as informações desse e-mail, tá? Então é possível tanto a leitura quanto a escrita. Você consegue coletar as informações do e-mail e salvar dentro do seu banco de dados para que você gere aí todas essas informações. É uma outra maneira, a gente vê isso acontecendo muito com sistemas RPAs, né, que são robôs aí de automação, e aqui é uma possibilidade grande de fazer utilizando o Node-RED. Bom, pessoal, esse vídeo termina por aqui. No próximo vídeo a gente continua trazendo essas tecnologias e as maneiras com que é possível você criar soluções realmente aplicadas aí dentro da indústria, né? Não superficiais, mas trazendo aí algumas maneiras com que você consegue criar essas soluções e aplicar aí dentro da indústria. Pessoal, fica aguardando vocês aí para um próximo vídeo.